E a gente fica preocupado porque nós temos tantas coisas para resolver amanhã. Amanhã é segunda-feira, daquelas que pega, não é? Mas eu queria te convidar nessa noite e te encorajar a depositar sua preocupação agora. Se você ainda não fez isso, que eu acredito que muitos já fizeram, mas se você ainda não fez isso, deposite a sua preocupação nos pés de Jesus agora. A Bíblia diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, diz Pedro. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Jesus cuida. Jesus cuida de nós. Não importa se o mar está bravio, se o vento está batendo, se a onda está se levantando, por mais alto que seja. Eu disse um dia desses ainda, essa semana, Jesus não abandona o barco. Rodrigo, Jesus não abandona o barco. A Bíblia diz que Ele acalma a tempestade. Ele não pula do barco, Ele acalma a tempestade. Então nessa noite, que os teus ouvidos possam estar atentos para ouvir a voz do Senhor, porque a palavra vai ser ministrada. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu creio, os irmãos creem assim. Aleluia. Então Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Palavra que não é minha, é dele. Então se a palavra é dele, o compromisso é dele, a responsabilidade é dele. O Senhor fala aquilo que Ele quer falar e não aquilo que nós queremos ouvir. A nós é esperado apenas que nós descansemos no Senhor por um momento, por esse tempo que nós temos neste culto de adoração ao Senhor, porque é isso que nós viemos fazer: adorá-lo e ouvir a voz de Deus. Amém? Feche os seus olhos, cante comigo, se você sabe. Se você não sabe, vai ser projetado aqui em adoração. Ou sinto na minha alma de louvar a Deus com os irmãos nesta noite. Em adoração eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, Tu és como um rio. Oh, aleluia. Rio de águas vivas. Deus está neste lugar. Flui dentro de mim, flui dentro de mim. És manancial, ou fonte inesgotável, fonte inesgotável. Traz vida, traz vida. Traz vida ao coração. Cante com a tua alma, cante como o rei Davi. Como o rei Davi. Oh, aleluia. Aleluia. Quero te louvar. Minha alma canta-te, Senhor, em adoração. O digno és de louvor, digno és de louvor, majestade santa, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Quero ouvir a igreja em adoração. Eu me rendo a Ti. Coisa linda, a igreja louvando o Senhor. Flui dentro de mim, flui dentro de mim. És maravilha. Oh, aleluia.
Aleluia, a igreja bem forte como o rei Davi, quero ouvir. Digno és de louvor. Para terminar, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Oh, aleluia! Aplauda o Senhor bem forte. Para sempre. Seja adorado o nome de Jesus para sempre, para sempre e para sempre. Oh, há uma doce presença do Espírito do Senhor nesse lugar. Aleluia, eu sinto a presença dEle. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu São Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 9. Capítulo 19 de Lucas, dos versículos 1 até o versículo de número 9. Se você não trouxe Bíblia, está sendo projetado aqui o texto sagrado e você pode acompanhar. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu, ou disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Deus, palavra que é poderosa, palavra que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, palavra que fala, palavra que restaura, palavra que cura, palavra que transforma a realidade, que nos sustenta, que nos traz segurança, que nos indica o caminho. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Fala, Deus, conosco mais uma vez, eu te peço, junto com a Tua igreja, a Tua amada, eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos talvez mais conhecidos que nós encontramos na palavra de Deus. A palavra que o Senhor, a mensagem que Deus tem ministrado no meu coração hoje, eu espero poder compartilhar com os irmãos.
É uma mensagem muito simples, aliás, como as mensagens que o Senhor me dá. Elas são simples e de fácil entendimento. Deus nessa tarde falou muito comigo sobre esse texto de Zaqueu, me fazendo olhar para ele de uma forma diferente das formas que eu já tinha visto, e eu acredito que alguns dos irmãos também já tenham visto. Nós sabemos que esse homem chamado Zaqueu, a Bíblia nos traz a história dele, apenas o evangelista Lucas narra esta passagem. Nós não encontramos esta passagem de Zaqueu nos outros evangelhos, nos sinóticos também não. Apenas Lucas, com seu cuidado literário, com a sua forma cuidadosa de escrever e de narrar, ele era um escritor diferente dos demais evangelistas, pela sua própria formação, pela própria cultura que Lucas trazia. A Bíblia diz que ele era médico, ele era um homem culto, ele falava num grego fluente, ele escreve num grego fluente, ele é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos também. É muito fácil a gente distinguir os textos da lavra de Lucas, porque Lucas escreve com uma forma muito completa e muito rica de informações. O Evangelho de Lucas traz para nós informações que nós não encontramos nos outros textos, nos outros evangelistas. E o que nós vimos aqui, Lucas está narrando, trazendo para nós, a narrativa de um texto que nós já passamos por ele algumas vezes. Aqui mesmo na Liberty nós já passamos por ele algumas vezes. Mas eu não tenho dúvida de que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Antes de eu entrar no texto propriamente dito, ou na mensagem que Deus colocou no meu coração, eu quero que você me dê um pouquinho da sua atenção para que a gente entenda de uma forma mais ampla esse contexto, da forma como tudo isso foi escrito. Talvez Jesus tenha passado em Jericó uma única vez. A Bíblia não nos informa que ele tenha ido outras vezes nessa que é uma das cidades, ainda hoje, mais importantes do mundo. É uma das mais antigas cidades do mundo. Se dá conta de que Jericó é uma das civilizações mais antigas da terra. Jesus, quando vai para Jericó, quando ele passa em Jericó, ele está indo em direção a Jerusalém. De Jericó a Jerusalém é pertinho, é 27 quilômetros, para frente de Colina um pouquinho, no meio do caminho, para frente um pouquinho entre Barretos e Bebedouro, para frente de Colina um pouquinho. A Bíblia diz que esta cidade de Jericó era uma cidade muito importante no contexto bíblico. Naquele momento da história, Jericó era conhecida como a cidade das palmeiras. Ela ficava no Vale do Jordão, muito próxima do Rio Jordão. Tinha muitas casas de veraneio, casas de férias, principalmente para aquelas pessoas mais endinheiradas, mais abastadas. Construía em Jericó as suas casas de veraneio, as suas casas de férias. Jericó era uma cidade muito importante para o Império Romano, era o império dominante da época. A Bíblia nos dá conta, nos informa, e também a literatura paralela à Bíblia, como de Joséfo e outros historiadores importantes, eles nos informam que Jericó recebeu um destaque muito grande do Império Romano, ficava na Palestina e era meio que uma regional, uma central de arrecadação de tributos do Império Romano. Era como se fosse para nós aqui uma Ribeirão Preto, onde fica a sede da delegacia da Receita Federal, onde fica a sede das autarquias do governo do estado, do governo federal. Então Jericó era uma regional da Receita Federal do Império Romano, se é que a gente pode dizer assim. Era uma cidade importante, Jericó. E a Bíblia diz que Jesus passa por ela pelo menos uma vez, a gente tem certeza. Porque logo na entrada de Jericó, diz a Bíblia que na estrada, no caminho que dava acesso a Jericó, ele cura o cego Bartimeu. Lá estava Bartimeu esmolando, pedindo esmola, e Jesus está chegando na cidade. Quando ele ouve falar, ou quando ele ouve que Jesus estava vindo, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus curou o Bartimeu. E ele segue a jornada dele, e na saída
de Jericó, ele cura ainda mais 2 cegos. O texto sagrado nos dá conta que ele cura mais 2 cegos. E a Bíblia diz que quando Jesus estava atravessando Jericó, ele tem contato, ele tem encontro com um homem chamado Zaqueu. Explica-se o porquê que Zaqueu estava em Jericó. Porque a Bíblia diz que Zaqueu era publicano, ele era um funcionário da Receita Federal do Império Romano, mesmo ele sendo judeu. E isso era um grande problema para ele. Porque a Bíblia diz que ele era judeu e ele representava o Império Romano na coleta dos impostos. Os publicanos, irmãos, eram um povo odiado pelos judeus, pelos seus patriotas ou compatriotas, não é? Os publicanos eram um povo odiado porque eles representavam a força opressora do Império Romano contra os judeus. Então os publicanos tinham uma autorização do império para poder cobrar imposto dos seus irmãos judeus, dos seus compatriotas. E Zaqueu era o chefe desses publicanos. O texto diz que Zaqueu era o maioral. Não bastava ele ser o publicano, ele era o chefe dos publicanos. Então a raiva, o ódio e a rejeição que Zaqueu sofria dos judeus era muito grande. A Bíblia diz que Jesus estava passando por Jericó, certamente era uma entrada principal de Jericó, uma avenida em Jericó, e o texto vai trazer para nós a informação, o texto vai dizer para nós que esse homem chamado Zaqueu queria ver quem era Jesus. Ele dizia: eu quero ver quem é ele, eu quero ver Jesus, eu quero pelo menos ver como ele é. Esse Jesus de que estão tanto falando por aí, de que tantas pessoas estão falando por aí, eu quero ver quem ele é. E a Bíblia diz, irmãos, nos versículos 2 e no versículo 3, que Zaqueu procurava ver Jesus, ou ele procurou ver Jesus, mas ele encontra de cara 4 obstáculos. 4 obstáculos. Nós encontramos esses 2 versículos curtinhos, no 2 e no 3. A Bíblia vai dizer para nós que o primeiro grande obstáculo dele era a sua própria ocupação, a sua própria função, a profissão que ele tinha. Porque representar o poder romano naquela época, diante dos judeus que eram oprimidos pelos romanos, não era muito fácil. Ele era rejeitado, esse homem não podia entrar nas sinagogas, Zaqueu não podia orar em público, Zaqueu não podia erguer a voz para falar com Deus, ele não podia participar do culto, nem ele, nem nenhum publicano, e muito menos ele, por ser o chefe dos publicanos. Era um povo absolutamente excluído do convívio da sociedade, porque além de tudo existia uma fama de corrupto muito grande, e na maioria deles eram mesmo. Então eles tiravam dos judeus para passar para o império e desviava para eles. Note, os irmãos, que esse negócio de corrupção é coisa antiga, não é? Desviava para eles ainda, para o bolso deles. Então ele era rejeitado, e ele não conseguiria chegar até Jesus, porque a Bíblia diz, e aí vem o segundo obstáculo de Zaqueu, que uma grande multidão acompanhava Jesus. Aonde Jesus estava, sempre tinha pessoas acompanhando Jesus, alguns querendo ser alcançados, outros querendo adorá-lo, e muitos curiosos, seguindo Jesus por seguir, para ver o que ia acontecer, se ele era tudo aquilo mesmo que todo mundo falava que ele era. O certo é que tinha uma grande multidão que seguia Jesus, e Zaqueu não ia conseguir chegar, porque ele tinha um terceiro obstáculo ainda. Diz a Bíblia que ele era de baixa estatura, Barone. Ele era um homem pequeno. Eu não sei se quão pequeno era Zaqueu, mas o escritor Lucas vai dizer para nós, ele era um homem de baixa estatura, então ele não conseguiria ver Jesus. E é interessante que ele não era apenas de baixa estatura física, ele era de baixa estatura também moral. Zaqueu era um homem de baixa estatura moral. E aí o quarto obstáculo que Zaqueu tem que suplantar, tem que passar para poder ver Jesus, a Bíblia diz que é subir numa árvore. Mas para que ele pudesse subir na árvore, o texto nos dá conta que ele chega primeiro, Guilherme. Ele sai correndo na frente de todo mundo, sabendo que Jesus passaria por lá. A Bíblia diz que ele teve que chegar primeiro, antes de Jesus e antes da multidão, escalar aquela árvore. Era um sicômoro alto, uma figueira
há uma tradução que diz que era uma figueira, e Jesus sobe na árvore, porque Zaqueu sobe na árvore, porque tudo que ele queria era ver Jesus. Então esse homem chamado Zaqueu, ele enfrenta e passa por esses desafios, porque de fato ele queria ver Jesus. E o versículo 5 diz que quando Jesus chegou embaixo da árvore, e ele achando que ele fosse ver apenas Jesus passar, mas o verso 5 do capítulo 19 que nós lemos diz que Jesus parou embaixo da árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para casa com você. Nós vamos juntos para casa. Eu vou dormir na sua casa, porque nós temos muita coisa aqui conversar. Nós precisamos conversar muito, Zaqueu. Então eu vou para casa com você. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu muito feliz. O texto nos dá conta, no versículo 7 e no versículo 8, que Zaqueu desceu muito feliz, porque ele iria receber Jesus na casa dele. E aí diz a Bíblia que as pessoas que estavam acompanhando Jesus, dentre elas aquela qualidade de pessoas que eram considerados os religiosos, os fariseus, saduceus, aqueles que representavam a lei, representavam a religião, questionou muito essa decisão de Jesus de ir para a casa de Zaqueu. E disse: não pode, esse homem não pode ser o filho de Deus, porque o filho de Deus não come com pecadores e não vai para a casa de pecadores. E reprovou, na mesma hora, no mesmo instante, a atitude que Jesus teve com relação a Zaqueu. Mas a Bíblia nos informa, irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus, quando esteve por aqui, ele entrou em várias casas, em muitas casas de pessoas. Isso me faz compreender, me faz pensar que Jesus certamente gostava de entrar nas casas das pessoas. E assim ele foi para a casa de Zaqueu, porque ele gostava de entrar na casa das pessoas. E agora eu entro na mensagem. E a mensagem que eu quero trazer aos irmãos nesta noite, para que a gente possa pensar juntos, é: o que acontece na casa que Jesus entra? O que acontece na casa que recebe Jesus? Queria pensar com os irmãos um pouquinho. Porque a Bíblia diz que Jesus foi para a casa de Zaqueu. O texto diz: ele recebeu Jesus com alegria na casa dele. E na casa que Jesus entra, tem perdão e tem salvação. Então na casa que Jesus entra, diz a Bíblia, que tem perdão. Não tem acusação. Jesus não entra na tua casa para apontar o dedo para você. Jesus não entra na tua casa para questionar, para dizer o que você está fazendo de errado. Jesus não entra na sua casa para te reprovar suas atitudes, os seus atos, quem você é, como você está tocando a tua vida, que direção você está dando para a tua vida, não. A primeira coisa que Jesus faz quando ele entra na tua casa é: eu te perdoo por tudo que você fez de errado até aqui. Eu não quero saber do que ficou para trás. A presença de Jesus na casa de Zaqueu o constrangeu tanto Zaqueu, tocou tanto em Zaqueu, diz a Bíblia que ele foi tão constrangido pelo Senhor, que trouxe arrependimento para ele. Como eu sei disso? Porque ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu já decidi a dar metade do que eu tenho para os pobres. Sem Jesus falar uma palavra, gente. Jesus não abriu a boca ainda na casa de Zaqueu. Só da presença de Jesus na casa dele, ele disse: Senhor, hoje eu decidi agora, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. E se em algum momento eu tirei de alguém, eu defraudei alguém, eu roubei alguém, se em algum momento eu fiz isso, Senhor, eu estou disposto a restituir 4 vezes mais. Isso é arrependimento. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não é assim? O escritor aos Provérbios diz: aquele que encobre os seus pecados, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então Zaqueu diz para o Senhor: Deus,
eu já de cara vou dar metade do que eu tenho. E se eu tenho tirado de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Ele está querendo dizer, eu não vou fazer isso mais. Eu estou confessando para o Senhor aqui, porque eu estou arrependido. Porque na casa que Jesus entra, tem arrependimento, tem contrição, tem entrega. Jesus entra na casa de Zaqueu, e a presença de Jesus naquele ambiente muda a realidade de Zaqueu e da família dele. As pessoas apontavam o dedo e diziam que Zaqueu não deveria receber a presença de Jesus lá. E Jesus diz, é por causa dele que eu vim. É por ele que eu vim. Jesus diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, eu vim para homens como Zaqueu, que não mediu esforço, ou não mediu esforços para poder me ver. É ele que eu quero, é o coração de Zaqueu que eu estou interessado, é a vida dele que eu quero mudar. Na casa que Jesus entra, irmãos, tem perdão e tem salvação. Porque quando Zaqueu faz essa declaração, irmão Aldo, para Jesus, Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. A minha presença cabe aqui. É isso que Jesus queria dizer. A minha presença cabe nesse lugar. O que acontece na casa que Jesus entra? Nós vamos pensar sobre algumas casas nesta noite, que Jesus entrou e fez a diferença na vida dessas pessoas. Porque na casa que Jesus entra, irmãos, tem vida. O mesmo escritor Lucas, no capítulo 8, versículo 41 a 56, ele nos diz que existia uma casa que era de um homem muito importante na cidade. Na casa que Jesus entra tem vida, mas na casa desse homem já não tinha mais vida. Lucas vai dizer para nós do homem chamado Jairo. Num relato entrelaçado lindo, numa história linda, entrelaçado, porque ela se relaciona e correlaciona com uma outra história de uma mulher. A mulher que sofria do fluxo de sangue. Lucas vai dizer para nós, na narrativa que ele faz, que Jesus estava saindo para a casa de Jairo. Porque Jairo era um homem muito importante, Pedro da sinagoga, você sabe disso. Jairo diz a Bíblia que ele era um doutor da lei. Ele era um príncipe na sinagoga dos judeus, mas ele já estava cansado, irmãos, daquela religião fria, daquela religião que não agrega nada, daquela religiosidade que não produz nada. Sabe aquela religiosidade de 10, 15, 20, 30, 40 anos no mesmo lugar e não vê nada acontecer? Dogmática, tradicional, cheia de gesto, de gestual, e de homilia, mas na prática não resolve nada. Está cheio de gente assim, igrejas, vivendo uma religiosidade sem resultado, sem propósito. Jairo era príncipe da sinagoga, era um pastor, acho que é pouco, acho que devia ser um apóstolo, que agora é chique falar apóstolo, né, barão? Devia ser um apóstolo, bispo talvez fosse pouco também, um cardeal, lá na sinagoga, hein, Marcelo? Era uma autoridade, mas não tinha resultado nenhum. A doença chegou na casa dele, e ele estava vendo a vida da filhinha dele, uma menina de 12 anos, a vida estava deixando a menina, e ele tentou de todas as formas e maneiras buscar recurso na religiosidade, e não encontrou. Aí o texto diz que ele ouviu Jesus e foi falar com ele. Chegou diante de Jesus, irmãos, o príncipe da sinagoga lançou-se nos pés do Senhor e disse: mestre, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está lá em casa, muito doente, muito enferma. Eu preciso que o Senhor entre na minha casa, porque a casa que Jesus entra muda a realidade. Eu preciso que o Senhor entre na minha casa, mestre. Eu não sou digno do Senhor ir lá. Se o Senhor quiser, o Senhor fala uma palavra, manda qualquer coisa, eu sei que acontece. Se o Senhor não quiser ir na minha casa, eu vou entender. Mas Jesus disse: eu vou na tua casa com você. Porque Jesus gosta de entrar nas nossas casas, irmãos. Ei,
Jesus quer entrar na tua casa. Ele quer entrar hoje na tua casa, se ele ainda não entrou. E a Bíblia diz que ele sai em direção à casa de Jairo, mas no caminho, a multidão de novo acompanhava Jesus. E ele toma a direção da casa de Jairo. Jairo na frente com Jesus, conduzindo Jesus. E no caminho diz a Bíblia que aquela multidão que apertava, de repente ele para. E Jesus diz: alguém me tocou. E os discípulos disseram: mestre, está de brincadeira. A multidão te aperta, esse povo te aperta, e o Senhor diz que alguém te tocou. É claro que te tocaram, e não foi um não, foram muitas pessoas que te tocaram. E Jesus disse: não, foi um toque diferente, foi um toque de um pedido de socorro, foi uma mão desesperada que me tocou. E a Bíblia diz que Jesus parou. Ele disse: o toque foi diferente porque eu senti, na hora que me tocaram, que de mim saiu poder. O texto diz: saiu virtude e produziu um efeito na vida de alguém. A Bíblia diz que a mulher trêmula, a mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia crônica, de um fluxo de sangue que não cessava. A mulher, depois de 12 anos procurando os médicos e gastando tudo que tinha, ouvindo falar de Jesus, tocou nas orlas do vestido dele. Jesus parou. E a Bíblia diz que a mulher levanta e disse: foi eu, Senhor. Fui eu que te tocou. Perdoa-me. A mulher foi curada. 12 anos correndo atrás dos médicos. E a filha de Jairo, 12 anos apenas tinha a menina. Enquanto Jesus atendeu a mulher e retomou o destino da casa de Jairo, diz a Bíblia que os funcionários dele chegaram e disseram para ele: não adianta mais, a menina morreu, não tem mais o que fazer. Jairo começou a chorar. O texto diz para nós, como pai, claro, mas Jesus disse: eu ainda continuo indo para a tua casa, Jairo. Sabe por quê? Porque Jesus não para no meio do caminho. Aquilo que Deus tem que fazer na sua vida, Ele vai até o final. Ele não para no meio do caminho. Quem diz isso? A Bíblia. A Bíblia diz que aquele que começa a boa obra é o mesmo que a aperfeiçoa. Então, quando os mensageiros trouxeram para Jairo a notícia de que não adiantava mais esse homem ir, nem o senhor ir, porque a menina morreu, Jesus diz: eu vou até o final com você, Jairo. Eu não vou te abandonar aqui agora. Nós vamos juntos, eu vou na tua casa. Eu estou indo para a tua casa e eu vou entrar lá. Diz a Bíblia que Jesus entra na casa. A mulher de Jairo, mãe da menina, vem correndo desesperada encontrar o marido e chorando nos prantos. Imagina a situação. A Bíblia diz que Jesus tira todo mundo para fora. Bota todo mundo para fora. Todos os curiosos, todos os que não criam, todos os que duvidavam, todos os que estavam lá só para ver o que ia acontecer. Esse tipo de gente, o Senhor disse: eu não preciso de vocês aqui. Diz a Bíblia que ele ficou com Pedro, Tiago e João, apenas os 3 discípulos, e disse para o pai e para a mãe: fica tranquilo, porque a menina está dormindo. E a Bíblia diz que Jesus chega diante da menina e diz: filha, levanta-te. A menina levantou e ele entregou para a mãe e para o pai. Porque na casa que Jesus entra tem vida, irmãos. Quando eu li esse texto nessa tarde, o Espírito do Senhor ministrou no meu coração. Nós estamos falando na passagem de uma vida física. É literal o texto. A menina tinha perdido a sua vida e Jesus devolveu a vida para ela. Mas na casa que Jesus entra, tem vida em todos os sentidos. Vida abundante, não é vida mais ou menos. Não é sobrevida, é vida de verdade. Na casa que Jesus entra tem vida no casamento. Na casa que Jesus entra tem vida entre pai e filho, entre filho e pai. Na casa que Jesus entra tem vida em todos os sentidos, em todos os lugares. Porque quando Jesus entra, Ele traz vida. E vida com abundância. Ele disse: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Não é vida medíocre,
não é vida mais ou menos, não é vida improvisada, não é vida do tipo que der, vai levando, não. Jesus entra e Ele dá vida, dá sentido à vida, dá uma razão de ser, dá uma razão de existir. Na casa que Jesus entra, a vida sai pelos poros, irmãos. Não é uma vida mais ou menos. Está cheio de gente vivendo uma vida mais ou menos com Deus. E diz, está bom. E o Senhor nos diz nessa noite, não, eu tenho mais. Tenho mais para você. Tem mais vida. Tem mais vida. Você já olhou para uma pessoa cheia de vida? Passa isso para a gente. Transmite para a gente. Jesus está dizendo, eu tenho mais vida para você. Não essa vida. Uma vida que vale a pena ser vivida. Falei sobre isso aqui uma época. Fizemos um estudo na academia bíblica. Uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Não uma vida medíocre. Não uma vida de faz de conta. Não. A casa que Jesus entra tem vida. Talvez Jesus te trouxe aqui nesta noite para que você ouça. Talvez a tua vida não está tão bem vivida assim. Talvez a gente enfrenta alguns momentos na vida que a gente pensa em desistir, de seguir, de continuar. E eu vou te dizer que é muito difícil mesmo, sem Jesus. Mas com Jesus na nossa vida, a realidade muda. A casa que Jesus entra tem vida. O que acontece na casa que Jesus entra, o relógio passa rápido demais. O que acontece na casa que Jesus entra? Na casa que Jesus entra tem cura. Nós estamos pensando sobre algumas casas hoje aqui. Falei sobre a casa desse homem chamado Zaqueu. Falei sobre a casa de Jairo. E agora eu quero falar sobre uma casa que foi muito frequentada pelos discípulos. Também no livro de Lucas. Uma casa de Cafarnaum que era a base de Jesus quando ele estava lá. A Bíblia diz que Pedro era dali da região. E a Bíblia diz que a sogra de Pedro morava em Cafarnaum. E depois que Jesus cura a sogra de Pedro daquela febre, Ele faz ali na casa dela a sua base. Nós encontramos no livro de Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 5, dos versículos 17 a seguir. A Bíblia diz que Jesus estava numa casa em Cafarnaum. Ele estava na casa e muita gente dentro da sala. E muita gente do lado de fora ouvindo Jesus falar. E alguns na sala ouvindo e vendo Jesus falar. Acredita-se que era a casa da sogra do apóstolo Pedro. E as pessoas estavam lá ouvindo Jesus falar. E Jesus falava sobre o reino, ensinava sobre o reino e falava tantas coisas. E a Bíblia diz que de repente, eu falei sobre isso esses dias aqui. De repente ele começou a ouvir um movimento de telhas do telhado e pum! Descer um homem na frente dele. É o paralítico de Cafarnaum, com 4 amigos que subiram no telhado, não tendo como chegar até Jesus, porque a multidão não permitia. A única forma que eles encontraram foi: vamos destelhar um pedaço da casa. E a gente apresenta ele na frente de Jesus pelo telhado. Jesus falando, ensinando sobre o reino, e eles descem uma maca, um cara amarrado numa cama, num pedaço de cama, num estrado de cama de madeira, na frente de Jesus. Jesus está ensinando, falando, de repente, paralítico olha para Jesus. Oi, Senhor. A Bíblia diz que Jesus olhou para o paralítico e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. É o maior presente, é a maior graça que o Senhor pode nos dar, perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus disse: os teus pecados estão perdoados, filho. E as pessoas que estavam na sala, de novo, os religiosos, eles perseguiam Jesus. Os fariseus começaram entre eles a dizer baixinho: quem é esse homem para perdoar pecado?
Só Deus perdoa pecado. E a Bíblia diz que Jesus, conhecendo a intenção do coração deles, disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Moço, eu digo para você agora, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que o paralítico na mesma hora levantou, tomou a cama dele e saiu daquela sala pela porta da frente, porque a casa que Jesus entra tem cura. Tem cura. Mas para ele alcançar a benção, para ele ser tocado pelo Senhor, ele precisou descer pelo telhado. Ele precisou fazer alguma coisa, porque senão ele não seria tocado pelo Senhor. A Bíblia diz que eles destelharam e colocaram o homem na frente de Jesus. Quando Jesus toca naquele homem e diz para ele: toma a tua cama e vai para a tua casa. Eu já disse aqui para os irmãos o que isso significa. E eu vou repetir. Porque tudo que aquele paralítico menos queria era olhar de novo para aquela cama. Tudo que ele menos queria, depois de viver não sei quantos anos em cima daquele estrado. Hein, irmão? Se fosse eu, se fosse você, eu ia quebrar aquilo, acender uma fogueira e botar fogo naquele pedaço de pau, porque aquilo me lembraria dos piores dias da minha vida. Mas Jesus disse para ele: toma a tua cama e vai para a tua casa. Guarda essa cama lá na tua casa. Sabe por quê? Para que quando ele olhasse para aquela cama, ele se lembrasse de duas coisas muito importantes. Primeira, que ele nunca deveria se esquecer de onde ele veio. Segundo, que ele nunca deveria se esquecer quem foi que o tirou de lá. Então a cama representava isso. Ele passava e via aquela estrada na parede, ele se lembrava como ele era antes de conhecer Jesus. Eu não esqueço de onde eu vim, e eu não esqueço quem foi que me tirou de lá. Às vezes, nós somos alcançados pelo Senhor, pelas mãos poderosas de Deus na nossa vida. Mas se Jesus não deixar uma marca, e é por isso que muitas vezes nós somos marcados pelo Senhor, nós nos esquecemos de onde nós saímos e quem foi que nos tirou de lá. Ei, que nessa noite você se lembre de onde o Senhor te tirou e quem foi que te tirou de lá. Porque na casa que Jesus entra, tem cura, tem busca e tem cura. A casa que Jesus entra, uma outra casa, nós vamos abrir a porta dela agora e vamos entrar por ela também. A casa que Jesus entra, irmãos, Ele transforma a tristeza em alegria. Quando Jesus entra. João 2, Evangelho de São João, capítulo 2. 2 jovens resolveram se casar. Numa cidadezinha chamada Caná, que ficava na Galileia, norte um pouquinho de Nazaré, um pouquinho acima de Nazaré. E Jesus foi convidado para entrar dentro desta casa, a casa dos noivos. Só que chegou o momento, irmãos, da festa. O que era alegria virou tristeza. Virou tristeza. Eu sei que você conhece a passagem, mas eu quero falar nessa noite com você, na casa que Jesus entra. Porque talvez possa estar acontecendo isso com você e na sua casa. O que era alegria virou tristeza. Mas quando Jesus entrou naquela casa, a Bíblia diz que virou tristeza porque acabou vinho. E vinho na Bíblia é símbolo de alegria. A Bíblia fala de vinho novo, ou seja, de uma alegria nova, por uma razão nova, por um motivo novo. Virou alegria e frustração e vergonha para aqueles noivos, começando a vida desse jeito. Ei, vocês não têm ideia o que é faltar o vinho na festa de um judeu.
E ali Jesus se revela ao mundo. Naquela festa de casamento, primeiro milagre que Jesus faz é transformando a água em vinho, voltando a dar alegria de novo. É tirando a tristeza e colocando a alegria de novo. Na casa que Jesus entra, Ele transforma a tristeza em alegria. Quando Jesus entrar, Ele vai mandar a tristeza embora. Diz a Bíblia, que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Na casa que Jesus entra, Ele muda a realidade. Ele transforma a realidade. Na casa que Jesus entra, irmãos, não importa se acabou aquilo que representava alegria, porque o vinho representava alegria, Isaac. Quantas vezes, por N situações e razões e motivos, nós somos levados a nos afastar do Senhor. A gente já não tem prazer mais, a gente já não se encontra mais com o Senhor, como a gente costumava se encontrar. A gente já não se realiza mais na presença dEle. A gente já não sente mais nada. Talvez você pode estar me ouvindo pregar e dizer: pastor, na verdade eu nunca senti. Eu acredito. Talvez tenha cruzado pela tua mente esse pensamento: eu nunca senti isso que esse homem está falando. Eu acredito. Mas Jesus é aquele que transforma as coisas. Jesus é aquele que transforma a realidade. É muito forte, é muito grande às vezes, a pressão que se abate sobre as nossas vidas. Ei, irmãos, nós vivemos num mundo cruel, nós vivemos numa época, num tempo, em que as relações estão cada vez mais difíceis entre as pessoas. As pessoas não conseguem mais se relacionar num sentimento de honestidade, de generosidade, de fidelidade. A gente tem sempre a sensação e a impressão de que alguém quer nos puxar de volta, nos deixar para trás, e a gente vive uma vida desconfiada de tudo e de todos. Isso muitas vezes entra pela porta da nossa casa, dentro da nossa família, nos nossos relacionamentos até mais íntimos. As pessoas têm dificuldade de se abrir, de se relacionar, e eu tenho falado com pessoas que têm dito para mim: pastor, eu não tenho com quem falar. Eu não tenho com quem falar. Por isso que nós estamos montando uma sala pastoral para começar a atender mais ainda. Porque as pessoas estão desesperadamente precisando de falar, de expor, de se relacionar. E aí a nossa vida vai muitas vezes sendo conduzida para uma direção que parece um caminho sem volta, onde a tristeza é a tônica e a alegria é a exceção, onde a tristeza é a realidade e a alegria é o sonho. Ei, não é assim, não precisa ser assim. Eu não estou aqui te vendendo um evangelho fácil, dizendo que vai ser tudo cor-de-rosa, ou azul, ou lindo, ou lilás na sua vida, que você não vai ter problema. Não, não. Nós temos sim. Nós temos dificuldades, nós temos problemas, nós temos os nossos desafios, mas nós temos do nosso lado, irmãos, aquele que é a fonte, a razão de ser de todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus é aquele que do nada fez todas as coisas e que me conhece melhor do que eu me conheço. Então, nos momentos difíceis, dos desafios mais difíceis, você tem com quem contar. É triste e é difícil quando a gente não tem com quem contar. Quando a gente bota a cabeça no travesseiro e rola para lá, e rola para cá, e a cama vira um campo de batalha. Porque a gente não vê mais condição de conciliar o sono, a noite se alonga. E a cama é o nosso campo de batalha. E vai emendando um dia no outro. Oh, isso não é vida. A casa que Jesus entra, Ele transforma essa tristeza em alegria. Eu tenho falado com pessoas, tenho atendido pessoas junto com a Andréia.
Me impressiona a quantidade de pessoas que nós temos falado nesses tempos e que têm dito sofrer da chamada síndrome do pânico. E eu acredito que realmente sofrem. Não é coisa da cabeça. É um estado de depressão. Irmãos, o negócio que mais cresce no mundo, as indústrias que mais crescem no mundo, são as indústrias representadas pelos laboratórios, que desenvolvem ansiolíticos, antidepressivos, esses tipos de psicotrópicos. São as indústrias que mais crescem no mundo, porque nós vivemos num mundo doente, doença da alma, tristes, deprimidas, sofridas, crianças enfrentando depressão, 9, 10, 11 anos, tristeza na alma. A outra indústria que cresce a passos largos é as indústrias representadas pelas diversões, pelas Hollywood da vida, pela Disney, porque as pessoas estão desesperadas em busca de algo que traga alegria. Mas a razão da alegria é Jesus, não tem outra. Não tem outra. Jesus é a razão da alegria. Com Ele, por mais difícil que seja ou esteja, a gente consegue atravessar. Porque eu disse aqui, vou repetir, Jesus não abandona o barco, Ele acalma a tempestade. Ele não é daquele que sai correndo do barco quando a situação complica. Não, Ele diz, eu estou aqui, vento, cala-te, mar, acalma-te. Nós precisamos desesperadamente de Jesus, que Jesus entre na nossa casa, porque Ele transforma essa tristeza em alegria. Na casa que tem Jesus, nós vamos abrir a porta desta casa e vamos entrar por essa última casa. Foi uma casa muito frequentada por Jesus, particularmente, especialmente por Jesus. O Evangelho de São Lucas, de novo, ele vai dizer para nós, o evangelista, capítulo 10, salvo engano, que Jesus entrava muitas vezes nessa casa, que é a casa de Marta e de Maria. Jesus gostava de estar lá. Um dia eu preguei aqui, Betânia, o lugar onde Jesus gosta de estar. Ficava em Betânia, uma aldeiazinha. Lá morava Marta, Maria e Lázaro. E Jesus gostava muito de ir lá, porque Jesus era amado naquela casa. Jesus era esperado naquela casa. Jesus gostava de entrar nesta casa. Na casa que Jesus entra, Ele pode ensinar, porque as pessoas estão ouvindo. A casa que Jesus entra, Ele ensina a gente a fazer as escolhas certas. Viu, Rodrigo? Ele nos ensina a fazer as escolhas certas da vida. A escolher as coisas que realmente importam e vale a pena. Na casa que Jesus entra, a gente não faz escolha de qualquer jeito. A gente ouve o Mestre e faz as escolhas certas. Lembra de Marta e Maria? Eu vou fechar a Bíblia que eu vou terminar essa mensagem, esse culto. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Marta correndo, preparando a comida, o almoço para o Senhor, zelosa, cuidadosa, querendo apresentar o melhor. Maria sentava nos pés dele, no chão. A Bíblia diz que ela sentava nos pés. Jesus na cadeira, Maria nos pés. E olhava Jesus de baixo para cima, numa posição de submissão, de reverência e de querer receber dele. Maria falava sim, e Jesus falava com ela. E Jesus ensinava para ela, e ela queria saber tudo de Jesus. Marta, vendo Maria parada, disse: Senhor, eu estou aqui atarefada, com tantas coisas para fazer. Fala para minha irmã aí vir me ajudar, fazer alguma coisa por mim. Afinal de contas, eu estou fazendo tudo sozinha, nessa correria. Jesus diz: Marta, Marta, ei Marta,
Como nós somos Marta às vezes, não é, gente? Hein, irmãos? Nós estamos bem intencionados, nós queremos fazer o melhor, nós estamos correndo com a vida, nós temos que entregar, nós temos objetivo, meta, sonhos a realizar, compromisso para cumprir, conta para pagar, filho para criar, formação para poder dar aos nossos filhos e tantas coisas. E a gente vai correndo, assoberbado, com todas essas coisas da vida. E Jesus está dizendo: Marta, Marta. Você pode ouvir a voz do Senhor. Talvez é Robson que Ele está dizendo nessa noite. Às vezes é João. Às vezes é Barone. Às vezes é Léo. Não é? Às vezes é Aldo. É a nossa voz, é o nosso nome. Eu não sei vocês, mas como nós temos corrido, como eu tenho corrido, atrás de tantas coisas. Na casa que Jesus entra, Ele é ouvido, e Ele ensina a escolha certa. Ele diz: Marta, Maria escolheu a melhor parte, a parte que não lhe será tirada. É importante isso que você está fazendo. Jesus não disse para ela que não era importante. Jesus não disse para Marta que não considerava o que ela estava fazendo. Jesus não disse: Pedro, não importa isso para mim. Jesus disse: não, só que nesse momento, nessa hora em que eu estou aqui, Marta, você escolheu a escolha errada. Maria que escolheu a escolha certa, Marta. Casa que Jesus entra, Ele nos ensina a tomar as escolhas certas. E se às vezes nós tomamos ou fazemos escolhas erradas, é porque nós não queremos ouvir o Senhor. Porque nós estamos muito assoberbados. Nós estamos correndo, querendo resolver do nosso jeito, da nossa forma. Fique em pé, eu vou orar por você e eu vou terminar esse culto. Casa que Jesus entra, as coisas não ficam como estão. Talvez Deus te trouxe aqui hoje. Talvez Deus te trouxe aqui nesta noite para que você ouvisse esta mensagem, para que você compreendesse essa palavra. O Senhor está dizendo: calma, ei, calma, respira fundo, estou com você. A casa que o Senhor está interessado em entrar e que o Senhor quer entrar. Quando Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, disse para Zaqueu, lembra do texto? Ele não estava falando da casa literal, da casa de paredes, é claro, vocês sabem. Mas ele estava se referindo àqueles que moravam naquela casa. Então a casa que Jesus quer entrar é a tua vida, é você. É aqueles que moram naquele lugar que você mora. É com esses que o Senhor está interessado. É com esses que Ele tem compromisso. Sou eu, somos nós, é você. Deixa Jesus entrar na sua vida, na sua casa. Nem sei se vocês vão cantar isso, mas se der, cante. A gente precisa pensar. Dar um tempo para Jesus, dizer para Ele: o Senhor é prioridade aqui. Porque todas as vezes que Jesus entrou nessas casas que eu disse aqui, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Perdão, salvação, vida, cura, restauração, escolhas certas, decisões corretas. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar de verdade. De verdade. Faz de conta que deixa, não. Deixa Jesus entrar de verdade. Diz: Senhor, eu sou essa casa. Talvez não está nem tão organizada assim. Talvez precisa
que o Senhor entre ainda hoje, ainda agora. A notícia boa é que Ele está aqui. Ele está aqui. Amém? Os irmãos estão comigo aqui? Creia, Jesus está aqui. A casa que Jesus entra, Ele muda tudo. Tudo muda. A tristeza vai embora. Teu casamento, teu relacionamento, tudo aquilo que está te afligindo, Jesus entra na tua casa e a alegria brota de novo. Há um vinho novo do Senhor é derramado sobre a sua vida. Uma nova razão para viver. Encontrar de novo motivo, interligar, encontrar o ponto de contato entre você e o Senhor. Às vezes ficou em algum lugar, mas nessa noite o Espírito Santo, Ele vai te levar nesse ponto de contato de novo. Você e Ele. Feche seus olhos um pouquinho. Louve o Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção